última vez que a gente falou foi lá em meados de março, e o Bitcoin tinha acabado de cair para 83, estava mais ou menos nessa faixa aqui, e eu falei para vocês terem calma, que isso é normal, não desesperem, não vendam. Quem entrou em desespero e vendeu, e de repente vendeu 83, e agora o mercado está voltando, já está 87, esse cara às vezes volta, e o pior, esse tipo de investidor, se o mercado cair de novo um pouquinho, vai vender de novo, vai ter prejuízo de novo. Esse tipo de perfil de pessoa muito ansiosa, que sai vendendo e comprando a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo com prejuízo, não entendeu nada ainda do Bitcoin, não sabe ainda o que é o Bitcoin, por que ele é o ouro digital, por que as pessoas estão optando cada vez mais pelo Bitcoin. Esse vídeo aqui, o intuito é tentar acalmar essas pessoas que estão começando no Bitcoin, ainda, assim, alguns já entenderam um pouco, mas não entenderam totalmente. E eu vou tentar explicar aqui por que eu acredito ainda no Bitcoin no médio e longo prazo, por que os indicadores ainda são fortes. A gente ainda tem vários mineradores acreditando no Bitcoin, fazendo que o hash rate, que é a taxa de mineração, né, a quantidade de mineradores na rede, ela cresça ano após ano, continua crescendo. Eu vou falar sobre isso, então fica aí que eu vou explicar tudo direitinho. Essa turbulência que aconteceu no curto prazo do Bitcoin, além de ser normal, todo ciclo de alta tem esse tipo de queda, subidas e volatilidade, a gente teve um agravante aí das geopolíticas, decisões do Trump meio atabalhoadas nas tarifas americanas. Então a gente viu isso acontecer, esse movimento de curto prazo a gente viu acontecer também nos índices de bolsa de valores aí americanos, que é uma tendência. O investidor americano, quando tem aversão ao risco, ele vai correr de ação, ele vai correr das criptomoedas, ele vai correr de todo ativo que ele considera mais arriscado. As ações de tecnologia são o principal grupo de ações de risco que ele foge, e o S&P 500 ele é um dos índices que mais reflete isso. E repare que nesse movimento aqui, foi exatamente no mesmo período que o Bitcoin caiu, o S&P também caiu, ele volta a recuperar agora aqui, sinalizando que o mercado ainda está com medo, mas está corrigindo. Tá? É, aqui uma notícia só confirmando as incertezas do Trump, o quanto que isso é difícil para todo mundo que está trabalhando com ativos de risco prever o que vai acontecer e a volatilidade aumenta. O risco de recessão nos Estados Unidos, apesar disso estar cada vez mais afastado, ainda dá sinais de crise. Isso também traz volatilidade no curto prazo, né? Não podemos ignorar isso. Apesar de que a inflação vier um pouco abaixo do esperado, isso dá sinalização de que os juros devem baixar ainda esse ano, isso já está meio em consenso, é um consenso, e eu espero realmente que com juros baixando, o Bitcoin também volte a subir nesse médio prazo, ou seja, até junho, outubro, a gente vai ver um novo pico aí do Bitcoin. Uma das informações importantes também a gente tem um indicador chamado M2 global, que é a quantidade de dinheiro disponível, a liquidez mundial global, é o quanto que tem dinheiro na economia, e esse índice, que está aqui em vermelho nesse gráfico, ele tende a ser um precursor do que vai acontecer com o Bitcoin. Né? Quando ele sobe, o Bitcoin sobe também. E vocês podem reparar que aqui nos últimos dias, aqui de fevereiro para março, houve um descolamento das duas linhas, indicando que o Bitcoin ele descolou, mas não deve descolar por muito tempo, ele deve voltar a subir para acompanhar o M2 supply, que é a quantidade de dinheiro disponível no mercado, dinheiro mais líquido, dinheiro mais fácil de uso. Tá? Aqui a gente pode ver também como é que está o comportamento de medo e ganância no mercado. Esse gráfico, quando está verde, significa que muita gente está gananciosa, achando que o Bitcoin vai subir, vai disparar. Isso faz com que muita gente se alavanque no mercado, entre comprado. Isso é um indicativo de que pode estar no momento de topo e talvez seja um indicativo de começar a pensar em sair das posições do Bitcoin. E o inverso também se aplica, só que quando está vermelho é um momento bom de compra. E nesse indicador, quando teve essa queda aqui para 84 e 78, chegou a ter alguns momentos de excesso de medo, indicando um bom momento de compra. E aqui a gente pode ver como é que está a taxa de mineração, o hash rate, continua crescendo. Não houve nenhum tipo de queda de taxa de rate. O hash rate, só para explicar um pouquinho melhor, os mineradores, quando colocam as máquinas deles para tentar adivinhar qual é o próximo bloco, eles fazem milhares de processamentos, e esses milhares de processamentos são contados aí nessa unidade, que eu não saberia nem dizer qual é, mas a gente vê claramente aqui ó, que os níveis lá em 2022 estavam em torno de 200 e os níveis atuais estão em torno de 800. Multiplicou por 4 a taxa de mineração, digamos assim. E a dificuldade de mineração do bloco aumenta proporcionalmente conforme tem mais gente tentando minerar. Isso também demonstra que mais gente está disposta a investir no Bitcoin, porque isso aqui é caro, você colocar mineração para fazer, você gasta energia, gasta tecnologia, gasta manutenção.
E dizem, aí eu já vi algumas reportagens, não consegui achar de novo, que nessa faixa de preço, a atividade de mineração não está lucrativa para ninguém. Isso provavelmente indica que os mineradores estão, mesmo assim, minerando com prejuízo agora no curto prazo, porque estão acreditando que o Bitcoin vai valorizar. Ou seja, esse pessoal não deve estar vendendo seus Bitcoins, deve estar fazendo investimento mesmo, gastando energia, gastando tudo sem vender os Bitcoins, sem ganhar liquidez, esperando que o Bitcoin aumente de preço. Então, pessoal, além da gente discutir aqui um pouco médio prazo, o que eu acredito aqui, além de subir mais ou menos até outubro desse ano e depois voltar a cair em 2026, voltar a subir em 2027, o Bitcoin ele tem alguns desafios para continuar crescendo no longo prazo. E o desafio maior que eu vejo é a quantidade de treinamento que os usuários precisam para usar o Bitcoin, para não cair em fraude, para não cair em erro. Esse tipo de usuário que tem muito medo da autocustódia, que acha que pode ser fraudado, pode ser invadido, pode ser hackeado, não sabe fazer segurança de informação, ele provavelmente vai comprar Bitcoin através das ETFs e fundos e instituições financeiras que vão fazer esse intermédio para eles. Essa é a tendência para a maior parte dos, dos brasileiros e talvez americanos. Mas isso é uma verdade, principalmente para países mais estáveis, tipo os Estados Unidos. A gente vai ver que países, conforme os países vão ficando mais desestruturados, que é o caso lá de Venezuela e outros países aí que estão passando por dificuldades muito grandes, os incentivos são muito maiores para o investidor aprender a autocustódia e seguir uma vida, digamos assim, independente de instituições financeiras grandes, porque o risco é muito alto. A realidade brasileira, que a gente já teve confisco de poupança e a gente já tem uma certa dúvida do comportamento do Estado, a gente tende, nós brasileiros, tendemos a ser um pouco mais céticos em relação às instituições. E eu não tenho dados muito precisos, eu procurei para saber quantas pessoas realmente estão fazendo autocustódia no Brasil e eu não encontrei dados muito precisos sobre isso. Mas a gente vê que o Brasil já é o sexto país do mundo com usuários de criptomoeda. E isso faz com que 26 milhões de brasileiros já usem criptomoeda. Isso é um número muito interessante porque parece que é um número maior do que o número de usuários de ações, né? As pessoas no Brasil são tão descrentes, né, em relação a nossas instituições que não acreditam mais em criptomoedas do que em ações. Isso também demonstra a nossa falta de crença não só no Estado, também nas nossas instituições como auditoria, porque a gente vê casos como lojas americanas, que são instituições que teoricamente são sólidas e de repente aparece um buraco no balanço que a gente não sabe como é que apareceu, como é que a auditoria deixou passar isso, e a gente tem uma sensação de impunidade muito grande. E a gente sabe que os estímulos e incentivos aqui no Brasil para a corrupção são muito grandes. Então, o mercado brasileiro tem pessoas mais desconfiadas do que o mercado americano. Portanto, essas pessoas tendem a pesquisar mais e correr atrás assim de autocustódia e, e isso faz que o mercado seja um pouco diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Mas, a meu ver, no longo prazo, a tecnologia vai ficar mais fácil e as pessoas vão começar a usar, é, não porque elas aprenderam a fazer autocustódia, não porque elas aprenderam, mas porque vai ficar muito mais fácil. Isso demora no sistema descentralizado, como é o caso do Bitcoin, demora mais ainda do que no sistema centralizado. Stablecoins, por exemplo, elas estão ganhando diversas inovações para ficarem mais fáceis para os usuários. E stablecoins já devem assumir papel muito mais forte e protagonista. E eu acho que o próximo passo, depois que a stablecoin ficar muito fácil, realmente, o usuário já vai estar muito adaptado a usar a criptomoeda, ele vai migrar para o Bitcoin com muito mais facilidade. O uso de criptomoeda, stablecoin e tudo mais, vai acontecer porque o Hayek previu lá atrás. Eu acho que ele escreveu em 1976, a desestatização do dinheiro. Ele, na época, ele defendia só uma tese totalmente teórica, né, que o dinheiro deveria ser privativo, não deveria estar na mão do Estado, justamente para criar o melhor dinheiro diretamente pela demanda das pessoas, pela demanda do mercado. As pessoas iam escolher qual dinheiro elas preferem. Isso já acontece no mundo das criptomoedas, né? Eu não conversei sobre isso com detalhes com vocês, mas existe uma coisa chamada no mundo de criptomoedas chamada de fork. O Bitcoin, por exemplo, ele já teve um fork bem famoso lá atrás. O que é um fork? Fork é quando na rede do Bitcoin existe um grupo de desenvolvedores que querem desenvolver uma melhoria com uma característica X e um outro grupo que não gosta dessa característica, prefere continuar como está. Por exemplo, foi o que aconteceu com o Bitcoin Cash. O pessoal do Bitcoin Cash queria aumentar a capacidade de cada bloco de fazer transações para aumentar o número de transações de cada bloco, gerando, na ideia deles, uma maior escalabilidade do Bitcoin. Isso fez com que, na época, alguns desenvolvedores optassem por fazer uma inovação, fizeram um Bitcoin
Cash, o Bitcoin paralelo, com mais transações, e o pessoal raiz, que continuou exatamente como estava, porque imaginava que se o bloco com menos transações era mais resiliente, mais difícil de alguém assumir controle, porque manteria também a capacidade de mineração mais fácil, dificultaria, ou seja, o controle do Estado, o pessoal raiz manteve o Bitcoin como estava, com um bloco menor, alegando que outras tecnologias vão fazer com que o Bitcoin ganhe escala, mas o core, a parte núcleo do Bitcoin, tinha que permanecer do jeito que estava para ser mais resiliente. E o tempo mostrou que o Bitcoin Cash ele foi criado, fez esse fork, só que as negociações, as pessoas continuaram negociando o Bitcoin tradicional, o Bitcoin raiz. O Bitcoin Cash perdeu valor. Hoje em dia você pode até negociar, ele aparece na Binance, nas corretoras principais aí. Só que ele está em torno de $300. E o Bitcoin original, digamos assim, o raiz, ele já está batendo aí nas máximas de $100.000, indicando que o mercado optou pelo Bitcoin. Então, essa descentralização do dinheiro e desestatização do dinheiro que o Hayek previu lá em 1976 está acontecendo agora graças às tecnologias novas, graças à blockchain, à criptomoeda e às tecnologias de criptografia. Então, isso acontece, já aconteceu, estamos vendo acontecer essa disputa de quem tem a melhor moeda, quem tem a melhor ideia, quem tem a ideia mais resiliente e qual é o mercado escolhe. Então, estamos vendo acontecer o que Hayek previu lá atrás. Isso só vai aumentar. Provavelmente no futuro a gente vai ver pessoas só usando stablecoins de moedas estatais, porque é mais fácil, porque de repente tem alguma obrigatoriedade de cunho forçado e tudo mais. Mas conforme as pessoas vão tendo facilidade e liberdade para escolher, as pessoas vão escolher a moeda que for mais segura para ela realmente guardar valor. E o Bitcoin ele é superior às outras moedas em vários aspectos, e um dos aspectos principais é que ele é realmente descentralizado. E sendo descentralizado, ele é mais resiliente, ele é de mais difícil ataque e mais difícil controle. Isso que é uma das grandes forças do Bitcoin. Isso faz com que as pessoas optem por ele, e por isso que no longo prazo ele continua sendo a moeda que provavelmente vai crescer mais do que Ethereum, vai crescer mais do que Solano. Todas essas outras moedas têm um percentual muito maior de centralização e acabam sendo usados muito mais como a tecnologia usam ela como tecnologia de blockchain do que como moeda, como reserva de valor. Então, o Bitcoin deve ser o dinheiro que vai sobreviver nesses novos tempos aí.